Alegria. Essa é a sua Web Rádio Gospel. Vinte horas e 8 minutos, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Rádio Voz Amiga nas eleições 2020. Agora, nessa semana aí, já conversando com os candidatos. Semana passada aí nós estávamos conversando aí com os pré-candidatos, mas agora já foi homologado pelo TRE já, e agora vamos estar conversando com os candidatos a vereador e a prefeito também. Lembrando, eu gosto sempre de frisar aqui que a Rádio Voz Amiga é uma rádio democrática e imparcial. O nosso espaço aqui está liberado para todos os candidatos, todos os partidos, tanto a vereador quanto a prefeito. Então talvez você no seu bairro aí tem seu candidato e queira que ele venha aqui na Rádio Voz Amiga trazer os seus projetos, as suas propostas, é só pedir para ele entrar em contato conosco ou a sua assessoria entrar em contato conosco para ele vir trazer os seus projetos aqui na Voz Amiga. Você que nos ouve também, a Rádio Voz Amiga como uma rádio web, você talvez está nos ouvindo aí de outros estados ou outras cidades aqui do MS aqui, talvez não saia da sintonia, continue ligado aqui. Você que é de outras cidades aqui do MS ou de outros estados do Brasil, não saia da sintonia, continue ouvindo. Por quê? Porque talvez você pode achar que essa entrevista, o que o candidato vai falar não vai ser relevante para a sua região, mas o que acontece? Eu falo sempre aqui, tudo que você ouvir aqui dos candidatos, você pega aí para sua região, para sua cidade, você analisa como que está o contexto político aí da sua região. Hoje eu vou estar conversando aqui com um candidato a vereador aqui por Campo Grande. Primeiramente, o Nick Guesso. Eu tentei, eu falei, eu não vou falar, eu fiquei tentando ver como que era o nome dele certinho, a pronúncia para me falar. Então, ele foi gestor de processos ali na Secretaria da Secretaria da Juventude. Boa noite, Nick. Boa noite, João. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Web, uma amiga. E eu quero aqui, desde já, agradecer esse espaço que você está nos dando, que é muito importante para a gente chegar até a casa do ouvinte. Não deixa de ser uma mão amiga, mas o nome é Voz Amiga. É Voz Amiga, perdão. Mas não deixa, perdão, não. É uma mão amiga mesmo. Não deixa de ser uma mão amiga para todos que estão acompanhando. E antes da gente começar o nosso bate-papo, você falar aí por que você teve esse interesse de entrar na política, não, né? Porque você já trabalha, bem dizer, dentro da política, você era gestor de processos ali na secretaria, mas por que você decidiu colocar seu nome como candidato a vereador? Primeiramente, faz uma breve apresentação para nossa comunidade, para as pessoas que estão nos ouvindo te conhecer. Bom, João, mais uma vez, boa noite, amigos da Rádio Voz Amiga. Eu sou o Nick, nasci em Amambá, interior do nosso estado, e cresci em Campo Grande. Depois, agora que eu saí do Exército, em 2017, recebi um convite do prefeito Marquinhos Trage para trabalhar na Secretaria da Juventude. E foi ali que tudo começou, esse trabalho voltado para a política. Em 3 anos, trabalhando na Subsecretaria da Juventude, a gente pôde desenvolver vários projetos em benefício do esporte, em benefício da formação dessa gurizada de Campo Grande. O que me levou a estar querendo mudar esse cenário político é o desejo de todo mundo ser representado por uma pessoa comum. A política, ela só vai funcionar para as pessoas comuns quando pessoas comuns estiverem na política. E nesse cenário atual que a gente tem em Campo Grande, isso me motiva a querer colocar o nosso nome, à disposição de Campo Grande para uma renovação de verdade na Câmara Municipal.
É interessante isso. Todos os candidatos que vêm aqui, tanto para prefeito quanto para vereador, falam em renovação. E o Bolsonaro se elegeu nessa fome de renovação da população, né? O que você vê como renovação? Na sua visão, eu pergunto para os candidatos isso, na sua visão, o que você vê como renovação? Porque é uma renovação de ideias, de pessoas. Qual a sua ideia como renovação? Bom, muito importante a sua pergunta. Eu era avesso à política. Nunca gostei de política por não ter bons exemplos politicamente. E foi na Academia de Direito, na Uniderp, quando eu ingressei em 2013, na formação do curso de Direito, e a gente pôde entender um pouco mais sobre política e entender que a política, sendo usada, aplicada de maneira correta, ela beneficia e muito a população. E todo mundo prega renovação. E renovação não é só o fato da pessoa nunca ter sentado numa cadeira do legislativo, do executivo. Renovação vai muito além disso, não é só uma questão de ideias ideológicas e tudo mais. Eu costumo dizer que é muito fácil a gente pregar renovação, sendo que a pessoa que está falando sobre renovação, ela era chefe de gabinete de um antigo vereador que se tornou deputado. Não tem como falar em renovação dessa maneira. Mas o que eu acredito de renovação é sim uma renovação de ideias, é sim uma renovação de caráter, é sim um desejo de pessoas comuns de fazerem a diferença na política. É essa renovação que eu acredito. Uma renovação independente. Pessoas que querem entrar na política de forma independente, que não tenham padrinhos políticos que utilizam de jovens para falar sobre renovação. Essa é a minha ideia de renovação. Nick, você é natural aqui de Campo Grande mesmo? Não, eu nasci em Amambai, no interior do nosso estado. Você é novo, né? Pelo menos aparentemente. Você tem quantos anos? Eu acabei de completar 34 anos. 34 anos. Você tem quantos anos aqui em Campo Grande? Eu cheguei em Campo Grande aos 8 anos de idade. 8 anos de idade. Há 8 anos, então... Eu tinha 8 anos de idade quando cheguei em Campo Grande. Tinha 8 anos de idade. Eu tenho 26 anos que moro aqui nessa cidade. Você se acha preparado agora neste contexto? Faz quantos anos que você teve essa visão de política, que você começou a olhar diferente, assim, com questão que talvez você poderia ser uma mudança, ou aquilo que a população, ou a população, os seus amigos, as pessoas que te conheçam, possa ter um tipo de renovação? João, eu morei no Noroeste um bom tempo, né? E no Noroeste a gente sempre via a ausência do poder público. Eu cresci na Inhanhá, né? Fiquei na juventude, tudo na Inhanhá, e depois eu fui morar no Noroeste. Os dois bairros, nós sempre víamos a ausência do poder público. No quesito esporte, no quesito saneamento básico, no quesito infraestrutura, no quesito de segurança pública. Sempre essa ausência, né? E isso leva a gente a não acreditar na política, né? E na Academia de Direito em 2013, quando a gente ingressou, a gente começou a entender um pouco mais sobre o sistema. E entendendo o sistema, foi ali que surgiu o interesse em participar da política. Eu costumo dizer que minha primeira eleição eu disputei na Atlética de Direito da Uniderp, quando a gente foi eleito a ser presidente na Atlética do curso de Direito, e fiquei 2 anos e 8 meses como presidente da Atlética. E ali nasceu esse interesse em participar da política, por quê? Com a Atlética de Direito, a gente desenvolveu muitos projetos sociais. A gente, além dos projetos sociais, a gente também trabalhou na questão do esporte, e eu vi ali essa necessidade de ingressar na política realmente pessoas que querem e tenham um compromisso não com os políticos, e sim com as pessoas. Foi ali que surgiu esse interesse de estar participando efetivamente da política, foi ali que surgiu algumas reivindicações. Em 2016, foi minha primeira eleição que eu participei, não como candidato, mas sim como um auxiliador. A gente tem que participar das decisões da nossa cidade. E criei um grupo
com base de atléticas e participamos da eleição do Marquinhos Strade. Algumas reivindicações para a nossa classe, para o nosso movimento, que era o movimento atleticano. E essas reivindicações, tudo em base de um candidato. O que o candidato poderia fazer? O que o município poderia fazer em questão do esporte referente a atléticas? E surgiu ali essa aproximação com o Marquinhos Strade. Na época eu estava no Exército Brasileiro, então já tem essa questão de você estar participando do Exército Brasileiro e se envolvendo um pouco na política, e foi ali que começou esse desejo realmente de estar inserindo como um candidato. Certo. Você está falando muito de esporte, você como candidato agora, você traz alguma melhoria? Porque na verdade o vereador, ele é para falar do jeito que a população entenda, é para cuidar do prefeito, cuidar no termo de fiscalizar tudo, mas deixar trabalhar também, né? Não cuidar e não deixar trabalhar. E ver o que a população tá buscando, reivindicando e fazer leis, né? Sim. Ajudar nesse quesito aí. Você tem algum projeto específico nessa área de esporte, hein? O que acontece, João? As pessoas, elas têm uma visão do vereador, o cara que não faz nada. Tá ali só para agradar o prefeito, tá ali só para ocupar a cadeira e tudo mais. E não é. A função do vereador, ela é muito importante para a nossa cidade. O vereador representa os anseios da população. Eu costumo dizer que a representatividade, o vereador, ele tem 3 funções básicas: representar, fiscalizar e legislar. Quando um vereador é eleito, ele não é eleito por um bairro, por um determinado grupo de pessoas que o elegeu. Um vereador é eleito por uma cidade. Nós temos quase 1 milhão de habitantes em Campo Grande, e o prefeito não consegue conversar com quase 1 milhão de habitantes, mas ele consegue conversar com os seus 29 vereadores, que representa o desejo da população. E o que acontece? Esses vereadores, quando sentam para discutir questão de orçamento e tudo mais, tem que estar antenado com a população. Então, o vereador, ele é de suma importância. Ele é o primeiro, ele deveria ser, né? O primeiro político, é o político que tem mais contato com a população. Às vezes a gente vê que não é dessa maneira. O camarada ganha e some some da população porque já ganhou. E não pode ser assim. É isso que a gente defende, uma representatividade efetiva. O esporte, João, a gente defende muito o esporte porque, com esses 3 anos dentro da participação da política na Secretaria da Juventude, na gestão do prefeito Marquinhos Strade, a gente conseguiu atender algumas federações, a gente aproximou o poder público dessas federações esportivas para que conseguisse espaços para fazer campeonatos. No quesito atlética, nós, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, através de uma legislação criada pela Câmara dos Vereadores, é a primeira capital a realizar jogos universitários interatléticas totalmente custeado pela Prefeitura. Nós somos pioneiros nisso e eu tenho o privilégio de falar que a gente pôde regulamentar esses jogos, e era sim uma das reivindicações que tinha até então para o Marquinhos Strade como candidato em 2016, que nós fizemos. Beneficiar o esporte, o vereador ele tem como objetivo reivindicar os anseios. E nesse quesito esporte, a gente também conseguiu, através da Prefeitura Municipal de Campo Grande, atender as universidades com quadras esportivas. Ao sábado, as escolas estão fechadas e a gente cedia as quadras para essas atléticas fazerem o seu treinamento esportivo. Com isso, a gente beneficia muito a comunidade, porque, como sabe, algumas escolas são bem distantes do centro da cidade e a questão da segurança pública é muito complicado. E aos finais de semana, as escolas, elas nem todas têm guarda municipal. E quando a gente abria as escolas para treinamento, cria-se movimento dentro da escola, inibindo qualquer ação negativa de furto ou coisa parecida desse gênero. Então, algumas das nossas ações dentro da Secretaria da Juventude que a gente conseguiu
como gestor de processo na gestão do prefeito Marquinhos Trade. Certo, estamos conversando aqui com o Nick, candidato a vereador aqui por Campo Grande. Você que está nos ouvindo aí pela rádio, pelo aplicativo, pelo site www.radiovozamiga.com.br, pelo portal do Radiosnet, pelo Facebook, estamos ao vivo. Um abraço aí para o Rodrigo do Portão, que está acompanhando aí pelo Facebook, outras pessoas também que estão ligados aqui, o Roberto Pereira, um abraço aí, ele falou Jesus abençoa, um abraço, Roberto, Deus abençoe sua vida também, Frank Ferrara, Elaine, Nelson, Aparecida, Ivan, Marcos, Beth, Marli, um abraço aí para vocês que estão ligados aqui em nossa programação através da transmissão do Facebook. Pessoal, você que está na transmissão do Facebook também baixa o aplicativo para depois acompanhar a nossa programação. Nick, você é de que região? Eu moro no Oliveira 3. Oliveira 3. Oliveira 3. Como que você, como vereador, você vai trabalhar, você já tem seu plano de... Sim, a gente tem alguns projetos já em mente que a gente está defendendo já. Você vai trabalhar mais voltado para a sua região? Você vai trabalhar mais aberto assim? Ou como que você vai trabalhar com seus projetos? João, igual eu te falei, um vereador ele não é eleito para trabalhar por região, até mesmo porque o nosso voto não é distrital. Então nós não temos vereadores de região. Isso é uma cultura que tem que acabar. O vereador ele tem que olhar para Campo Grande, aonde as pessoas chamarem ele, para ele poder solucionar o problema. Onde as pessoas reivindicarem melhoria, o vereador tem que estar antenado para poder levar essa melhoria para o Poder Executivo e cobrar do Poder Executivo essa melhoria. Eu tenho alguns projetos, João, que beneficiam Campo Grande inteira. Você já ouviu falar sobre verba indenizatória para vereador? Com certeza, né? E aos que me ouvem não sabem o que é isso, verba indenizatória é o que o vereador pode pedir ressarcimento de custos como combustível, aluguel de carro, gráfica, contratação de jornal, revista, essas demais coisas e contratação de pessoas para divulgarem o seu mandato parlamentar. Por mês, cada vereador detém de R$16 mil para se utilizar disso. João, uma das nossas ideias, e isso que a gente está defendendo e vai defender, é a extinção da verba indenizatória. Se eu falar para você, João, que em 4 anos o poder público economizaria 22 milhões de reais, 22 milhões de reais de verba indenizatória que poderia ser aplicado em infraestrutura, poderia ser aplicado na saúde, poderia ser aplicado na educação e poderia ser aplicado na segurança pública no que diz respeito à competência do município. Então, isso não é trabalhar regionalizadamente, isso é trabalhar em caráter expansivo, em caráter de Campo Grande. Outra ideia que a gente tem, que está defendendo bastante, João, você já viu aquelas plataformas de embarque que estão sendo colocadas na Bandeirantes, na Rio Brilhante? Muita gente não sabe, mas foi feita uma audiência pública para discutir sobre aquelas plataformas antes mesmo do executivo colocá-las lá, antes mesmo da prefeitura instalar aquelas plataformas. Por quê? É aprovado pela Câmara Municipal qualquer intervenção daquela maneira. E foi aprovado pelos vereadores e determinado pelos vereadores para que o Marquinhos Trade executasse aquelas plataformas, que deu muito o que falar. Muitas pessoas não sabiam disso, muitas pessoas não participaram dessa decisão, e algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram. Bom, até então o corredor de ônibus não está operando, então a gente não sabe como que vai fluir o trânsito naquela região. Mas uma das nossas propostas é fazer com que a população ela trabalhe nas decisões do município, participe das decisões do município, porque é a nossa cidade. Os políticos passam, João, os políticos são de 4 em 4 anos, alguns fazem carreiras, mas a maioria elas são de 4 em 4 anos, de 8 anos, e a cidade fica para a população. Fazer com que a população participe das decisões é sim um dos nossos projetos, e isso a gente vai defender por quê? Fazer com que as audiências públicas se passem da manhã para as 19 horas. João, muita gente trabalha. Aliás, a grande maioria trabalha em horário comercial. Como é que o cidadão vai deixar o seu trabalho
para ir discutir na Câmara melhorias para a nossa região. Às 19 horas fica um horário bom para todo mundo estar participando, e é isso que a gente também defende, é um dos nossos projetos para Campo Grande. Certo. Esse primeiro projeto que você falou aí a respeito da... Verba indenizatória? Isso. Eu não sei como que funciona, mas esse projeto aí... Audacioso. Com certeza você precisa de apoio lá na Câmara, né? O que acontece, João? Nós estamos no ano eleitoral. Você, ouvinte, que me escuta agora, se você quiser saber mais sobre o verba indenizatório, a gente vai estar fazendo um vídeo explicando como que funciona. Mas se você já decidiu o seu candidato, pergunta para ele se ele é a favor ou não da verba indenizatória. Se ele é a favor da extinção ou ele é contra a verba indenizatória, extinguir a verba indenizatória. Por quê, João? Um vereador já ganha, hoje, 15 mil reais de salário. 15 mil reais de salário já dá para o cara abastecer o próprio carro e ir visitar os bairros, né? Porque um camarada falar para mim que gasta 1.000 litros de gasolina por mês, é muita gasolina você gasta para visitar Campo Grande, João. Então, o porquê disso? Por que é um projeto audacioso? A gente estima, as pesquisas estimam que teríamos aí umas 60% a 80% de renovação da Câmara. E essa renovação, se quer realmente trabalhar para a população, com certeza vai aprovar esse projeto. Com certeza vai abraçar essa causa e vai lutar junto com a gente para tirar esses privilégios. Eu costumo dizer que é privilégio, porque se o vereador gasta 8 mil reais de gráfica, sendo que hoje eu estou participando de uma rádio que é web. Hoje eu estou participando, as pessoas estão me assistindo pelo Facebook. O parlamentar pode muito bem utilizar dessas ferramentas tecnológicas para divulgar o seu mandato. Então, não criaria ônus para a população para falar que imprimiu 8 mil reais de panfletos a serem distribuídos nos bairros para informar a população do que ele está fazendo. Sendo que hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem como acompanhar, tanto pelo Facebook, Instagram, as redes sociais, o WhatsApp, uma ferramenta muito importante. Então a gente vai se beneficiar dessas ferramentas sem custo para o erário, para a gente poder divulgar, caso a população coloque a gente lá como um vereador, divulgar o nosso mandato. Certo, o pessoal que está acompanhando aí, o Edmar, boa noite, esse tem meu voto, homem honesto e íntegro. Johnny Silva, esse tem meu voto. Um abraço aí para vocês que estão ligados aqui através do Facebook, através da rádio, através do aplicativo também. Qual que é as suas bandeiras e a sua principal bandeira? A minha principal bandeira é fazer com que as pessoas entendam qual que é a função do vereador. A minha principal bandeira é fazer com que a função ela seja praticada. João, nós estamos aqui, aqui é o Santa Mônica e Vila Romana, né? Santa Mônica do lado, Vila Romana do outro. Geralmente, vocês recebem visita em anos eleitorais, né? O ano passado eu estive nesse bairro, a gente fez um evento junto com o Doa CG, de Dia das Crianças no campo de futebol ali do Paravá, no Paravá. Aqui mais à frente. Isso, a gente fez uma ação social ali do Dia das Crianças. E foi feito algumas reivindicações pra gente, como cascalho. A gente levou até a prefeitura e fez com que isso acontecesse. O vereador, se ele fizer o papel dele, já são bandeiras. Mas a bandeira que eu mais defendo é o fim dos privilégios, é fazer com que o Poder Executivo trabalhe de forma efetiva, com custo baixo, sabe? Utilizar... Só vamos enumerar um pouquinho. Uhum. Esse fim de privilégios, você citou um, que é o... É o único privilégio que o vereador tem, fora o salário dele, que já é alto. O único privilégio do vereador é esse. Eu São não as sei verbas indenizatórias. É o único privilégio. Ele não tem aqueles privilégios de terno, essas deputado, coisinhas. não. Ainda bem não. Mas o salário já é o suficiente, João, para você fazer um trabalho efetivo realmente como um parlamentar. Então, ainda mais agora que na próxima legislação tem um aumento dos vereadores. Eu não sei ao certo quanto que é esse aumento,
Mas já entra na próxima legislação. Já entra nessa. Vou já engatar essa pergunta aqui. Você quantos vereadores que tem? São 29 vereadores. 29. Agora vai para quantos? Não, vão manter os 29. Ah, vai manter os 29. Você tem essa necessidade de muitos vereadores assim? Você que tem esse conhecimento mais aprofundado assim, você acha que tem essa necessidade ou é muito vereador para uma cidade desse? Não, eu não acredito porte? que seja muito vereador. A gente se espanta pela quantidade de vereadores por conta do custo que eles têm. Se a gente diminui o custo dos vereadores e faz com que eles trabalhem realmente, e eu cobro muito a população, que a população tem que cobrar o vereador, fazer com que o vereador trabalhe. Por quê? Quando a vereança trabalha no quesito representar, fiscalizar e fazer realmente legislações que vão de encontro à população, beneficiar a população, esse custo se torna investimento. Hoje, talvez a gente tenha um custo com a Câmara Municipal, mas eu acredito que na próxima legislação nós conseguimos fazer com que esse custo se torne em investimento. Por quê? Um vereador na rua, um vereador no bairro, indo realmente fiscalizar, verificar o que está faltando, o que pode melhorar, porque um prefeito ele não consegue trabalhar sozinho, João. Infelizmente ele não consegue. A Câmara Municipal, que define o que o prefeito vai gastar no ano com infraestrutura, com saúde, com educação. Então, são os vereadores que têm que indicar ali para o prefeito aonde serão as melhorias. É por isso que eu falo que o vereador deveria ser o político mais perto da população, o político que realmente sabe os anseios da população. Então hoje, se a gente tem um custo muito alto com os 29 vereadores, isso se torna um custo até mesmo pelo trabalho irrisório que vem sendo apresentado. Se isso mudar, se essa figura de custo tornar investimento, aí sim você vai ver, com o fim desses privilégios, com o salário deles já tá determinado o aumento, mas com o trabalho efetivo, isso se torna investimento. Tá, caso você passando para essa seleção aí da população, de todos aí, você sendo o vereador aqui da capital aqui, você vai ser um vereador atuante no quesito de ser um vereador que vai olhar como se diz, você mesmo diz, pela população, independente do prefeito que tiver, se for do seu mandato, se não for, se for seu apoiador, se não for, mas se ele estiver fazendo um bom trabalho ou um trabalho que não for tão bom, você vai ter um trabalho que vai prezar por isso que você está falando, ou você não vai olhar muito dessa maneira? Bom, eu quero firmar um compromisso com todos vocês que me ouvem nesse momento. Independência para trabalhar é o que a gente vai defender na Câmara Municipal. Eu costumo dizer que um dos nossos objetivos é fazer com que o poder público alcance realmente quem necessita do poder público. Fiscalizar um prefeito não quer dizer que você é contra o prefeito, que você é inimigo do prefeito, não. Fiscalizar um prefeito quer dizer que você está fiscalizando aonde o dinheiro da população está sendo empregado e se está sendo empregado de maneira correta. João, todas as obras que são licitadas são executadas por empresas. E o vereador tem o papel de fiscalizar realmente se essas empresas estão utilizando o material que foi licitado, se utilizando o material que está no edital, se o prazo da obra está correndo como foi feito no edital. Tudo isso é função do vereador. Essa fiscalização é função do vereador. E quando você fiscaliza isso, você cobra as empresas que estão fazendo essa prestação de serviço, você não se torna inimigo do prefeito. E como você disse, hoje eu estou com o prefeito Marquinhos Strade, torço para a reeleição dele, estamos trabalhando para a reeleição dele, por entender que Campo Grande pode avançar mais ainda do que já avançou. E mesmo ele sendo eleito, a gente torce para que isso aconteça, a gente vai trabalhar dessa maneira, em fiscalizar, porque o vereador, ele é o fiscal do povo, ele tem que cuidar do dinheiro do povo e aonde esse dinheiro está sendo aplicado.
Certo. Você... Um abraço aí para você que está acompanhando aí. Você tem algum projeto para bairros assim? Você como é muito focado nessa questão de esportes, essa questão. Você tem algum projeto assim específico assim para lazer nos bairros, alguma coisa assim? João, nós temos um projeto social que a gente ajuda bastante no Los Angeles, localizado no Terra Morena, que chama Projeto Coruja. Quero mandar até um abraço aqui para o professor Celso. Esse projeto, para mim, ele é um espelho de como devemos trabalhar nas comunidades com a inserção do esporte. Eu defendo muito o esporte como um instrumento de transformação social. Todas as vezes que eu chego nessa área, eu vejo um jovem de 13, 14 anos praticando beach tênis, eu vejo uma criança de 9 anos praticando beach tênis. O fato deles estarem ali cuidando da saúde, tanto física quanto mental, para mim já é de sucesso. Por quê? Você tira uma criança do celular. Hoje em dia, se você observar, a maioria das crianças elas já querem celular para ficar jogando, assistindo vídeo ou coisa parecida. E acabam esquecendo de muita coisa. E o esporte, ele cria em você o primeiro contato com algumas regras, para você entender que a vida em sociedade ela tem regras. E o esporte ele tem esse poder. Então a gente quer pegar esse projeto do Coruja, a forma que foi aplicada ali no Terra Morena, e levar dessa forma para os bairros. E dá para fazer, João. Nick, aqui em Campo Grande tem muitas obras inacabadas, né? No seu caso você seja eleito, você vai trabalhar com afinco para que o governo municipal ou solucione ou entregue essas obras? Como que você vai trabalhar nessa visão? João, como eu falei para você, nosso primeiro projeto de lei sendo eleito, que nós vamos apresentar na casa, é a extinção da verba indenizatória, assim como foi feito em Juiz de Fora, Minas Gerais, a gente vai apresentar. O segundo projeto, João, de lei que a gente vai apresentar, ele faz com que proíba o poder público em construir alguma obra do mesmo segmento sem que a anterior esteja acabada. Por que isso, João? Existe muita questão de um prefeito antigo, ele iniciou uma obra perto de acabar o seu mandato, para deixar para o outro terminar, o outro não termina, porque não vai escolher benefícios políticos em cima da obra. E não, acabou, tem que acabar com isso. Isso não pode acontecer. Então, com o zelo do dinheiro público, a gente vai apresentar esse projeto de lei que obriga a prefeitura a terminar uma obra do mesmo segmento. Um exemplo para vocês, uma escola, ela só pode ser construída outra escola quando uma estiver já acabada, quando a obra que iniciou-se terminar. Por quê? A gente dá uma pressão no poder público para que essas obras sejam concluídas de maneira mais rápida. Existe, João, as suas exceções, que são as obras que já estão com problema na justiça e tudo mais. Nós temos uma obra que teve um problema na justiça, que as pessoas vão entender um pouco melhor do que eu estou falando. Por exemplo, o aquário do Pantanal. A justiça interviu na obra. Salvo essas exceções, algumas obras do município, a justiça intervindo, aí sim, salvo essas exceções. O aquário é do município? Do estado? Do estado. É função do estado terminar ele. Mas eu utilizo a questão do aquário para que as pessoas possam entender como que a gente está falando. Existem obras que o poder judiciário intervém nelas. Essas obras eximam-se da legislação que a gente quer apresentar para Campo Grande, que é essa de fazer com que o poder público termine as obras antes de começar outras obras do mesmo segmento. 20h42. Um abraço aí para você. Nós estamos conversando aqui com o Nick, candidato a vereador aqui por Campo Grande. Nick, você tem visitado aí os bairros, se bem que nós estamos numa pandemia. Esse ano está sendo bem um divisor de águas para todos, né? Tá sendo... Olha, na verdade eu comentei com um candidato que veio aqui, eu falei que foi uma experiência... Tá sendo, na verdade, uma experiência bem renovadora para todo mundo, né? Porque, na verdade, até os governantes acharam que era coisa de 2, 3 meses, até que
eles fizeram uma parada lá de 2, 3 meses, depois viu que, com certeza eles acharam que em 2, 3 meses já ia regularizar, a pandemia já ia embora, que não ia, na verdade, nem ser uma pandemia, né? Ia ser uma gripezinha, como diz, e infelizmente não foi, né? Agora já tá encerrando, bem dizer, o ano, já estamos em outubro, bem dizer em outubro, né? Ainda não chegou em outubro, né? Mas chegando em outubro e tá desse jeito. Uma mudança. Na verdade, tudo a gente tem que olhar pelo lado positivo, né, Nick? Porque o que acontece? As escolas já tinham essa visão de fazer EAD, de fazer essa mudança pela internet, de fazer a aula online, tudo já estava tudo o processo, todos os planejamentos já. E as empresas também, de fazer como que chama o home office, né? O home office, já estava tudo certo, até o Ministério do Trabalho já tinha passado, já estava regulamentando tudo. Só que o que acontece? O que a pandemia fez? Agilizou o processo que já ia começar, não sei quando. O transitório, né? Já foi feito de uma maneira mais forte. Já foi feito de uma maneira mais forte. Como você vê, já que estamos tocando nesse daí, como que você vê essa pandemia? Olha, João, a pandemia está aí, não acabou ainda. Hoje a gente recebeu com muito pesar o falecimento do presidente do comercial, o nosso amigo Walter. Quero aqui desejar meus sentimentos a toda a família. Então ela não acabou, João. Muita gente ainda está perdendo seus entes queridos, muita gente perdeu seus familiares. E a eleição, nesse momento, ela se torna uma eleição muito atípica. Eu participei de 2 eleições, 2016 e 2018. E nessa agora, de 2020, eu ainda como candidato a vereador, a gente está tomando todos os cuidados possíveis de chegar na casa das pessoas. E de chegar na casa das pessoas e de não aglomerar. Por quê? Nós não sabemos quem é assintomático, quem não é assintomático. Então a gente tem que tomar todos os cuidados para talvez não carregar esse vírus para as famílias, mas sim as nossas ideias, as ideias que nós temos para Campo Grande. Eu não estou utilizando de reunião, João, para poder divulgar o nosso trabalho. Eu estou visitando os nossos amigos, os seus familiares, para divulgar o trabalho que a gente fez durante esses 3 anos na prefeitura e as ideias que nós temos como vereador. Mas você tocou num assunto muito importante, João, que é o home office. Desde quando começou a pandemia, os deputados federais, os deputados estaduais e até mesmo os nossos vereadores estão trabalhando de home office, estão trabalhando nas suas residências. E se você observar, há de convir comigo, que as principais decisões, e isso a nível nacional, a nível Brasil, foram tomadas com os seus parlamentares em suas residências. Isso gerou uma economicidade muito grande de questão de passagem aérea para ir para Brasília, de gastos em Brasília, muito grande essa economicidade por conta dos parlamentares estarem nas suas casas. E as decisões não deixaram de ser tomadas. O Brasil não deixou de andar no quesito político por conta dos vereadores, por conta dos deputados estaduais, por conta dos deputados federais e senadores estarem trabalhando home office. Olha a tecnologia trabalhando em favor da população, gerando um baixo custo no erário. É por isso que a gente defende fazer com que a tecnologia trabalhe no Poder Executivo, para isso gerar um baixo custo. Então, o home office ele é benéfico. A única coisa que não é benéfica e está sendo até hoje é a questão dessa pandemia. E a gente está orando, pedindo a Deus que essas vacinas chegam logo. Certo. Eu perguntei, eu entrei no assunto de se você está visitando os bairros, mas você disse que não, está fazendo visita assim mais restritiva assim. A respeito de qual que é os anseios mais frequentes assim, da população, de quem você tem mais contato, assim, o que as pessoas estão... É lógico que vai falar saúde, porque mas a saúde agora está vindo em foco, né? Mas lógico, tem outros fatores também, tem outras coisas que as pessoas estão reclamando. O que as pessoas estão mais com anseio? Campo Grande está avançando muito, João, na questão do asfalto.
mas mesmo assim existem muitos bairros que nós não temos um asfalto ainda. E eu vou aqui citar um desejo muito grande do Világio Paraty, dos moradores do Világio Paraty. Eu tenho alguns amigos que moram lá e nessa conversa foi feita essas reivindicações para a gente, que é a questão do asfalto. Deixo bem claro aqui que o vereador, ele não faz asfalto, João. O vereador que chegar na casa da pessoa, o candidato que chegar na casa da pessoa falando que vai asfaltar aquele bairro, olha, não recebe mais ele, porque ele está mentindo para as pessoas para ganhar voto. O vereador não asfalta, mas o vereador pode fazer algumas indicações para que o dinheiro chegue para fazer o asfalto. E uma das reivindicações que a gente teve ali no Világio Paraty, dos moradores do Világio Paraty, é a continuação ali da Felinto Miller, na lateral do Világio Paraty, que faz o entroncamento com a Rua da Divisão, que é a questão da drenagem ali, quando chove, vira um alagado muito grande, e o asfalto. Quando eu recebi essa reivindicação, a primeira coisa que eu fiz foi correr até um deputado federal, que eu tenho uma certa abertura, que é o deputado Fábio Trade. Apresentei para o deputado Fábio Trade essa reivindicação e de pronto, para você ver como que é, João, como que o político ele deve trabalhar de maneira correta e saber os caminhos realmente de como atender os anseios da população. Apresentei para o deputado e o deputado de pronto vai colocar como verba impositiva, agora para apresentar em novembro, e ele vai apresentar R$300 mil de verba impositiva que será liberado no maio do ano que vem, para a gente poder já começar uma obra de drenagem e asfalto ali na lateral do Világio Paraty, atendendo o anseio daquela população. Como você disse, a maioria das pessoas querem infraestrutura para o seu bairro, desde iluminação pública, asfalto, que é o que mais tem pedido aí a população para a gente. Certo. Quais os outros, as outras áreas que você, dos seus projetos, que você quer alavancar, que você quer detalhar aqui pra gente, pros nossos ouvintes? João, do que a gente foi apresentado, a questão do esporte, ela tem um vínculo muito forte, porque o esporte a gente trabalha na saúde, a gente trabalha com a educação, a gente trabalha com a educação, a saúde mental das pessoas também, que é o que está pegando muito nessa questão da pandemia. A gente vai ter que criar alguns projetos para abraçar essas pessoas e cuidar da saúde mental delas. Mas a questão da saúde, quando você fez uma pergunta, eu tenho um projeto e a gente está estruturando esse projeto que se chama padronização de compra. Para que não falte o remédio nos postos de saúde, para que não falte os insumos nos postos de saúde, se tornar uma padronização de compra. O que a prefeitura utilizou durante 4 anos, e isso já é um assunto que a gente tem que ser discutido ainda, mas já tem uma ideia madurando, fazer com que a prefeitura compre respectivamente o que foi utilizado durante 4 anos, e com isso a gente vai gerar aí uma economicidade e uma efetividade da prestação de serviço público. Certo, estamos conversando aqui com o Nick, candidato a vereador aqui por Campo Grande, pelo PSD, Partido Social Democrático. Partido Social Democrático. E eu deixo os microfones aqui da Voz Amiga aqui para você enumerar algo mais que nós, ou por alguma falha aqui minha aqui, a gente não colocou. E eu deixo aqui os microfones aqui da Rádio Voz Amiga para você falar e para você também. Não sei, eu acho que já pode pedir voto. Né? Já posso pedir o voto das pessoas. Semana passada não podia, agora ainda não. Pode falar com a nossa comunidade aí. Agora é mais Facebook, é mais WhatsApp, é mais isso que as pessoas estão usando, né? Então o espaço está aberto. Eu quero primeiramente agradecer você, eu quero agradecer esse espaço que você tem dado pra gente. E eu quero dizer para você, amigo ouvinte, a única coisa que eu prometo fazer por você é a função de um vereador. É fiscalizar, é te representar de verdade na Câmara, é legislar em benefício da sua vida. Eu quero fazer com que o poder público alcance realmente quem tem a necessidade do poder público. E comigo lá na Câmara vocês podem estar tranquilos que vocês vão ter com quem contar
para reivindicar e eu vou abraçar a sua causa de maneira correta. Então, eu quero deixar aqui o meu número, caso você não tenha candidato, 55067. É o DDD do nosso estado, 55067. Digita lá, confirma. Peço voto também para o prefeito Marquinhos Trade, para continuar, para Campo Grande continuar avançando e que da maneira que está avançando. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado mais uma vez, João. Quero deixar nossas redes sociais para que vocês possam acompanhar o nosso trabalho, Facebook, Nick Guesso, NIKYGUESSO, e Instagram também, Nick Guesso. Eu agradeço aí a gentileza, eu agradeço a disponibilidade do Nick aí ter vindo aqui falar conosco aqui, falar com a comunidade aqui e expor as suas ideias aí, os seus projetos aí, as suas bandeiras aí de defesa também. Deus abençoe, boa campanha para você, que começou domingo, mas antes já o pessoal já estava se preparando já para a campanha. Deus abençoe, que dê garra, força e dê sabedoria para vocês aí nesta campanha. Amém, João. Continuando aqui na Rádio Voz Amiga, daqui a pouco a gente volta. Rádio Voz Amiga nas eleições 2020. Você está ouvindo a Rádio Voz Amiga, transmitindo diretamente da cidade de Campo Grande.